Boa noite. Irmãos, vamos ver lá Hebreus 11, né? Hebreus 11. Tem que terminar o versículo 12 rapidinho, né? Faltou um pedacinho, né? Faltou um pedacinho do versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12. Então, 11, vamos ler o 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Já estudamos isso, vimos aquele problema de tradução, né, que eu falei para vocês, já entendemos tudo isso. E aí vem o 12, por isso também de um, aliás, já amortecido, já vimos essa parte, né? Vimos essa parte já, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, nós vimos essa parte aí, já, esse versículo quase inteiro, não foi? Eu apontei Isaías 51, 2, sim? Apontei? Alguém anotou? Isaías 51, 2? Já foi, né? E Deuteronômio 26, 5. Já foi também, né? Já foi. Você está anotando, Robson? Então tá. Agora, na questão do já amortecido, aliás, já amortecido, que menciona aqui, eu falei do verbo, né? Necrol, falei. E eu acho que eu não mencionei o uso metafórico de necrol. Mencionei? O uso metafórico, metafórico, de necrol, que aparece em Colossenses 3,5. Então, Colossenses 3,5, veja lá, Maurício, por favor. Colossenses 3,5. Para que os irmãos tenham uma ideia do significado melhor dessa frase que aparece em Colossenses 3,5. Olha aqui, ó. Fazei, pois, morrer. Aqui, o significado, aqui, fazer morrer é necrol. Ou seja, você tem que amortecer. Esse é o sentido presente nesta frase aqui de Colossenses. Fazei, pois, morrer. Não é aniquilação. Porque não tem como eu aniquilar a minha natureza pecaminosa. Tem como? O que é a natureza pecaminosa? O que é isso? A natureza terrena? O que é a natureza pecaminosa? Que às vezes Paulo chama de carne. Outras vezes de velho homem. O que é isso? É uma inclinação para o pecado que todo ser humano tem. Nós chamamos isso de pecado original. Tem gente que pensa que pecado original foi o pecado de Adão. Não é o pecado de Adão. O pecado original é a natureza pecaminosa, é a inclinação carnal que nós temos. Então, todos nós temos isso. Paulo chama isso também de paixões, epitomia. Paixões, são as inclinações que nós temos, querendo ou não. Elas não são voluntárias, elas estão em nós. O apóstolo Paulo até fala, olha, às vezes eu não quero fazer alguma coisa e faço. Eu faço o que eu detesto. Eu não quero fazer e faço. O que é isso? É a inclinação natural, pecaminosa do homem, de qualquer pessoa, para o mal. Então, notem bem, porque é aí que tem um probleminha que os evangélicos brasileiros não entendem. Não entendem. Os evangélicos brasileiros pensam assim, que o ser humano tem livre-arbítrio, porque eles pensam que livre-arbítrio é vontade. Então, se eu tenho vontade, eu tenho livre-arbítrio. Mas é um erro isso, que livre-arbítrio não é vontade. Vontade é uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio nós teríamos se nós não tivéssemos a natureza pecaminosa. Aí teríamos livre-arbítrio. Porque essa natureza pecaminosa, ela nos inclina para o mal, quer queiramos, quer
Não. É por isso que nós dizemos que nós não temos livre-arbítrio. Ah, mas se eu quiser escolher uma camisa preta ou uma vermelha, isso não é livre-arbítrio, isso é vontade, é outra coisa. Com a minha vontade, eu não quero ter natureza pecaminosa. Adianta alguma coisa? Não, porque ela está lá. Eu não sou livre dela. É por isso que eu digo que eu não tenho livre-arbítrio. Porque eu tenho uma natureza pecaminosa que eu quero mudar e não consigo. Já tentaram melhorar alguma vez? Já tentaram? Você decide e já acontece? Não. Tem coisas que nós tentamos mudar a vida inteira e não conseguimos. Tem coisas que você fala para o seu cônjuge, olha, você tem que mudar isso aqui. Ele fala assim, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Fala assim, quando ficar velho melhora, né? Melhora? Melhora? Júlio, você que já é um ancião. É triste a nossa realidade. Nós ficamos tristes até, né, com isso. Senhor, eu queria mudar isso, eu tenho que mudar isso. Eu não consigo melhorar essa área da minha vida. Eu consigo controlar um pouquinho, mas eu não consigo vencer totalmente. Por que isso? Porque temos uma inclinação, uma natureza pecaminosa que está presente. Quando é que a gente vai se livrar disso? Quando? Só quando houver a glorificação. A glorificação envolve o aniquilamento, a aniquilação dessa natureza pecaminosa. É só nesse estado. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter essa inclinação, não tem jeito. Então o que podemos fazer? Podemos matá-la? Como dá a entender aqui, fazer e morrer. Vou matar, não vai existir mais. Não dá. Agora, se eu entendo o verbo necroo, Abraão estava morto ou amortecido? Não estava morto, estava amortecido. É o mesmo aqui. Ou seja, amorteçam a natureza pecaminosa de vocês. Tornem ela mais fraca, mais anestesiada. Não deem alimento para ela. Se vocês alimentarem ela, o que vai acontecer? Ela vai ficar forte. Se eu tenho problemas com pornografia e eu vivo vendo filminhos ali, o que vai acontecer com esse problema? Vai crescer ou vai diminuir? Vai crescer. Se eu tenho problemas com fofoca e eu sei que a Dona Maria tem também e eu vivo indo na casa dela, o que vai acontecer? Vai crescer. Eu vou alimentar aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Paulo dá uma responsabilidade para nós aqui. Eu não consigo matar, mas eu consigo amortecer. Eu não vou alimentar. E quando eu amortecer, como é que essa natureza vai ficar? Ela vai ficar mais? Ela vai morrer? Não, mas ela vai ficar mais fraca. Se eu não alimento, o que acontece o que acontece quando você não come? Quando você não come, o que acontece com você? Você fica como? Vamos lá, bater uma bola. Estou fraco. Eu estou mal, preciso de alimento, eu estou fraco, eu não consigo. Quando eu fiquei doente, eu não podia me alimentar, eu fiquei 15 dias sem comer e sem beber água. 15 dias sem comer e sem beber água, virei um palito. Foi bom nesse aspecto, né? Emagreci. É bom. Mas ali só soro. É fraco. O médico fala, você tem que andar. Você tem que andar para os seus órgãos interiores se começarem a reagir. E eu pegava então o meu, como chama aquilo? Aquele suporte? Oi? É o suporte de soro. Eu pegava aquilo e ficava andando, mas bem devagar. A Simone me apoiava na Simone. Ele fraco. Eu estava vivo ainda. Não parecia, mas eu estava. Mas eu estava amortecido. Estava fraco, enfraquecido. Então o que Paulo fala aqui? Ele usa o mesmo verbo que é usado lá em Hebreus para Abraão, amortecido, e ele aplica aqui. Ele fala, olha, vocês têm que amortecer. Uma outra palavra que poderia ajudar, que não existia no contexto aqui do apóstolo Paulo, seria anestesiar. Já foi anestesiado alguma vez? Nunca foi? É gostoso até. Você fica, balão, né? Não fica meio balão? Já fez endoscopia? Quando o médico fala assim, você tem que fazer endoscopia, eu falo, uau! É gostoso, né? Você fica lá.
né? Você fica, né? Zen, né? Você fica maravilhoso, né? Você só não pode deixar, você não pode pegar no telefone, você vai falar bobagem, né? Então, tem que ter pessoas para te controlar ali, né? Dá o telefone, não, nem pensar, fica quieto aí, porque você fica anestesiado, não consegue fazer nada. Então, o que diz aqui o texto? Olha, você tem que anestesiar, você tem que anestesiar essa natureza, essa inclinação para nós. Se você deixar, ela vai te dominar. O mundo anestesia a natureza pecaminosa deles? Meu Deus, pelo contrário, eles são movidos por isso o tempo todo. O tempo todo. Eles vivem dominados por essas paixões. Elas dominam as pessoas lá fora. Nós não, nós somos crentes. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos como, através da nossa consciência bíblica, através da instrução do Espírito Santo, da força que Deus dá pela sua habitação em nós, pela sua obra em nós, onde recebemos o Senhor. Isso não foi só uma mudança de religião, foi? Quando nós nos tornamos crentes, foi só uma mudança de religião? Não. Nós recebemos de Deus uma transformação em nossa vida. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Jesus falou assim, olha, se alguém me amar, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele disse isso. Ele disse, olha, quem crer em mim, eu darei o Espírito Santo para habitar nessa pessoa. Ele será como rios de água viva brotando do interior da pessoa. Então não foi mudança de religião. Claro que teve mudanças religiosas, é claro. Abandonamos certas práticas que não tinham nada a ver com a verdade. Mas foi muito mais do que isso. Nós fomos transformados em novas criaturas. Então, por isso, nós temos condições de amortecer a nossa natureza terrena. Olha como ela se manifesta aqui. Olha aqui, ó. Como é que se manifesta a natureza terrena? Olha aqui, ó. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Só coisas. Notem como tem muito da natureza pecaminosa se manifesta especialmente no ramo da moral sexual, né? É impressionante. Você vê isso lá fora. O que domina lá fora a cabeça das pessoas? É só imoralidade sexual o tempo todo. É só isso o tempo todo. Só se fala disso o tempo todo. Crianças, adolescentes, jovens, velhos, pessoas idosas, só falando e pensando e agindo desse jeito. O que é isso? É a natureza pecaminosa, tendo toda a liberdade para agir na vida da pessoa. E nós temos uma natureza assim, mas o apóstolo Paulo fala, olha, amorteçam todas essas coisas, enfraqueçam isso, desejo maligno, avareza. A lista é completa aqui? A lista é completa? Claro que não. Isso aqui é uma lista seletiva, né? Está dando exemplos. Ele fala que a avareza é idolatria e fala, por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí a lista continua. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha quanta coisa que é o retrato do mundo. Eu fico assustado, às vezes, quando eu vejo o crente com isso aqui, ó, linguagem obscena. Eu não entendo isso. Eu não entendo um crente com linguagem obscena, eu não entendo. Está no mesmo nível de prostituição, de tudo quanto é lixo aí. Mentira, não mentais uns aos outros. Então, tudo isso é reflexo da natureza pecaminosa. E o texto fala, olha, amorteça isso. Não dê alimento para que isso aí se enfraqueça. Isso morra em vocês. Isso não vai morrer, não vai morrer, mas pelo menos fique fraco e não domine você. Ele vai se enfraquecer, ele vai existir, isso vai existir, mas não vai dominar você. Quando eu era garoto, os pastores gostavam de falar sobre isso, na época que os pastores ensinavam a Bíblia, né? E eles comparavam isso com a luta de dois cachorros. Ele fala assim, ó, tem o cachorro mau, né, que é a natureza pecaminosa, e tem o cachorro bom, que é a obediência que nós devemos a Deus, ao Senhor, ao nosso Salvador. Ele falava assim, os pastores falavam assim, ó, o cachorro que você mais alimentar vai ganhar a briga.
Olha que legal essa ilustração, né? O cachorro que você mais alimentar vai ganhar a briga. Não tem jeito. Eles estão brigando. Eles vêm brigando. O cachorro que você mais alimenta é o que ganha a briga. Essa ilustração ficou... Eu era pequenininho, era garoto, né? E eu gostava de ver cachorro brigando na rua. Tinha muito cachorro brigando na rua. E ficou isso na minha cabeça. Ficou na minha cabeça isso aí. Até hoje eu lembro disso. O cachorro que você mais alimenta é o que vai ganhar. E é verdade. A ilustração era perfeita. Se você lê a palavra de Deus, se aproxima de pessoas santas, ouve sermões. Os puritanos diziam, olha, você tem que ouvir muito sermão, muito. Os puritanos falavam, olha, o certo é você encher sua cabeça de sermão. Tinha sermão puritano que durava 2 horas, e tinha sermão que durava até 8 horas. É ali, ó. E a santificação vem disso. Exercícios espirituais, leitura da palavra, ouvir sermões, estar com os crentes na igreja, conversas espirituais, estudos bíblicos. Isso tudo ajuda você a alimentar o cachorro do bem. Se você, em vez disso, você só ouve bobagem, Netflix o dia inteiro, e aquela porcariada toda na sua cabeça, dia e noite, amigos ali, palavrão e baixaria, o cachorro do mal vai ganhar. O cachorro do mal vai ganhar. Ok? Então é um exemplo aí para vocês do sentido do verbo necrol, usado de forma metafórica, né? Ok? Agora, outro fatorzinho importante aí, quando fala da posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, eu falei de Deuteronômio 1:10. Mencionei Deuteronômio 1:10? Acho que não, né? Então, Deuteronômio 1:10 é um texto que mostra, vamos ver lá, que isso já se cumpriu, tá bom? Então, era uma promessa que realmente se cumpriu. Olha aqui, ó. Deus falando aqui aos hebreus, o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. O autor de Hebreus fala, olha, isso aqui aconteceu. Saiu uma posteridade mais numerosa do que as estrelas do céu. Então, Deuteronômio, nessa época, a posteridade de Abraão já era gigantesca. Mas aqui está dizendo que, está rogando, né, suplicando, que essa posteridade aumentasse ainda mais. E de fato isso aconteceu. É a promessa que havia em Gênesis 15:5, que nós já estudamos, né? É a promessa dada a Abraão dele ser uma grande nação, dele se multiplicar. Gênesis 15:5, está fácil? Só para te lembrar, olha lá. O senhor leu 11, mas era 10. O senhor tinha citado. O quê? Eu li o 11? No 10 fala que já se cumpriu. Tá. O 10 fala que se cumpriu, né? Ok. O 10 fala que se cumpriu, o 11 pede para aumentar. Ok. E o 15:5, Gênesis 15:5, olha lá. Então conduziu até fora, que Deus conduziu Abraão para fora, talvez da sua tenda ali, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Bom, a gente consegue contar, porque em São Paulo você vê no máximo 4. Né? Mas naquela época não tinha como contar as estrelas, não tinha jeito. Em Atibaia, onde eu moro, há pouco tempo atrás era impossível contar as estrelas, porque você não via as estrelas, você via uma mancha branca no céu. Era uma mancha, a Via Láctea, né? A gente via a Via Láctea, uma mancha branca. Assim. Não tinha como contar aquilo, era uma poeira de estrelas assim, o céu todo. Uma coisa impressionante, coisa fora de série. Na época de Abraão, muito mais, né? Muito mais. Então, ele fala, olha, conta as estrelas do céu, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. E aí o autor de Hebreus fala, isso se cumpriu. Então, dando aí andamento ao plano salvador de Deus, que nós falamos na semana passada. A fé promove o andamento do plano salvador de Deus. Falamos isso semana passada. E é o que acontece aqui. Deus prometeu, Abraão creu e o plano salvador de Deus foi dando sequência.
porque através dessa posteridade o Messias veio ao mundo. E outro fatorzinho que eu quero destacar para vocês é o finalzinho aí a gente termina. O texto fala que essa descendência seria inumerável como a areia que está na praia do mar. Ok? Então, tem essa lembrança em Romanos 9:27. É uma lembrança bonita, só que junto com essa lembrança bonita, tem uma realidade que não é tão bonita assim. Então é bom que os irmãos entendam isso, porque tem muita gente que confunde as coisas, que pensa assim, olha só o que eu já escutei na internet, como é estranho, a gente não sabe onde as pessoas tiram essas coisas, né? Falando assim, olha, os judeus, o Israel não é mais o povo de Deus. Só. Mas por que não? Porque os Israel rejeitou o Messias, então eles estão perdidos. Se eles estão perdidos, eles não são o povo de Deus. Ou então outros dizendo assim, olha, se eles são o povo de Deus, eles estão todos salvos. Se Israel é o povo de Deus, então estão todos salvos. E o apóstolo Paulo mostra que isso não é verdade. Eles são o povo de Deus, mas isso não significa que todos são salvos. Mas como então eles são o povo de Deus? Como que eu posso dizer que Israel é o povo de Deus, se nem todos estão salvos? Bem, esse texto, Romanos 9:27, fala isso, que nem todos eles são salvos. Olha só. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ele fala, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, olha aí, a lembrança da promessa. Eles seriam como a areia do mar, olha lá. O remanescente é que será salvo. Todos os judeus vão para o céu? Não. Mas não é o povo de Deus? É o povo de Deus. Mas então por que nem todos vão para o céu? Porque é diferente o modo como nós vemos Israel como povo de Deus. Nós entendemos que Israel é o povo de Deus, não no sentido de que Deus vai salvar todos eles, não é isso? Ou que salva todos eles, mas no sentido que Deus usou esse povo e adotou esse povo para se revelar ao mundo, abençoar o mundo e salvar o mundo. Entenderam isso? Como Israel é o povo de Deus. Todo judeu vai para o céu. Não, não é isso. Não é isso. Israel é o povo de Deus porque Deus escolheu esse povo, essa raça, essa etnia, os descendentes de Jacó. Deus escolheu os descendentes de Jacó, os israelitas, para abençoar o mundo através deles, para salvar o mundo através deles e para se revelar de modo especial através deles. A nossa Bíblia foi escrita por quem? Judeus. Jesus é de que povo? Judeu. Deus se revelou de modo especial a sua vontade a quem? Aos judeus. A salvação vem dos judeus. Então é nesse sentido que nós dizemos que Israel é o povo de Deus. Nós chamamos isso de eleição instrumental. Tem a salvação salvífica, quando Deus escolhe para salvar. E tem a eleição instrumental, quando Deus escolhe para usar. Israel foi alvo da eleição instrumental. Deus escolheu para que Israel fosse um instrumento para abençoar e salvar. E a eleição dos crentes em Cristo, como que é? É instrumental ou salvífica? Aí é salvífica. Ele nos escolheu nele, né, para termos uma herança nos céus. Ele nos escolheu para termos partes da herança dos santos no reino da luz. Então, é diferente a eleição dos santos que creem em Cristo e dos judeus. Deus escolheu Israel no sentido instrumental. Deus escolheu os santos, os salvos, no sentido salvífico. A igreja, né? No sentido salvífico. Entenderam essa diferença? Por isso ele fala aqui, ó. Eles, olha só, a promessa se cumpre neles. Olha lá. São como a areia do mar, mas é só o remanescente que é salvo. Só os judeus que... Quem são os judeus que são salvos? Os judeus que creem em Cristo. Só. Vai ter um dia, a Bíblia fala que quando Jesus voltar,
todo Israel será salvo. Aí é diferente. Aquela geração viva, quando Jesus voltar, em Romanos 11 fala que todo Israel naquele dia será salvo. Por quê? Porque eles crerão. A Bíblia fala que eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão, arrependidos, né? Chorarão arrependidos como quem chora a morte do primogênito. Então, naquele dia haverá uma conversão nacional. Todos os judeus naquele dia olharão para o Senhor e vão se arrepender e crerão nele naquele dia. Aí todo Israel será salvo, mas só aquela geração. Aquela geração sim, mas os judeus atuais não. Você vai para Israel hoje, você vê incredulidade. Ali, como qualquer outro lugar. Só o remanescente será salvo. Então por que é o povo de Deus? Por causa da eleição instrumental. Deus escolheu esse povo para trazer salvação e bênçãos ao mundo. Ok? Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Não entendeu, né? É algo bom aqui, né? O cumprimento da promessa. Né? São numerosos como a areia que está na praia do mar. Mas tem algo triste, né? Só o remanescente que é salvo. Ok? Tá bom, então é para esclarecer esses detalhezinhos aí, é para esclarecer esses pontos aí. Tudo bem? Você ia perguntar uma coisa, Brenner? Pode perguntar. Já foi, já? Esqueceu tudo? Na verdade, eu ia perguntar se os crentes, eles podem ser tanto, pode ter tanto a salvação e Oi? e tanto a instrumental. Deve. Os crentes, na verdade, eles são, a Bíblia fala da eleição salvífica, e além deles serem, eles são salvos. Existe a eleição salvífica, Paulo fala muito sobre isso aí nas suas epístolas, mas eles são eleitos não só para serem salvos, eles são eleitos também para, sendo salvos, serem instrumentos de justiça, de proclamação. Acaba sendo os dois, né? Acaba sendo os dois. Porque o crente, ele não é só um filho, ele é também um instrumento que promove a verdade, que anuncia o evangelho, que influencia o mundo. A Bíblia fala que o cônjuge incrédulo é abençoado com o convívio do cônjuge crente. Ele é um instrumento que abençoa o cônjuge incrédulo. Então há tudo isso na realidade dos crentes. Bom, então vamos ver agora Hebreus 11, 13 a 16. Vamos começar esse agora, né? Hebreus 11, 13 a 16. Vamos ver então o que diz aí. Eu vou ler o texto, 11, 13 a 16, e aí eu vou enunciar aí algumas verdades aí sobre esse texto, para a gente caminhar sobre elas. Então veja aí, Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Depois nós vamos ver quem são estes, né? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então esse é o nosso trecho agora. Aí depois continua, vê o 17, ó. Aí muda, né? Não muda o personagem, mas muda o fato histórico. Fala, pela fé Abraão, quando posto à prova, aí já é outro pedaço da história. É o sacrifício de Isaac, né? O quase sacrifício de Isaac. Então, aqui o que temos aqui no 13, 14, 15, 16 é um comentário sobre o que foi dito anteriormente. Tanto que ele interrompe, ele não fala pela fé de novo. Ele começa dizendo, todos estes morreram na fé. É um comentário sobre os que foram mencionados anteriormente. Depois ele retoma, né? No 17, olha lá, pela fé, aí começa pela fé de novo. Porque o que domina o capítulo é pela fé, repetindo o tempo todo. Okay? Então agora o que temos aqui é
esse comentáriozinho que é inserido aqui na lista dos fatos que ele introduz por meio da expressão pela fé. Então, nós temos nesses versículos, são 4 versículos, nós aprendemos que a fé abrange 3 compreensões, coisas que a pessoa de fé compreende. Então eu vou mencionar quais são as verdades que a pessoa que tem fé compreende. Ela entende. A pessoa que não tem fé não entende essas coisas, não compreende isso. Mas o que tem fé compreende essas coisas. Primeiro, a primeira verdade que ela compreende. Primeiro, há promessas que se cumprirão além desta vida. Importante isso. Há promessas que se cumprirão além desta vida. Tá? Então temos que lembrar disso. Pode acontecer da gente morrer e nós não vermos concretizadas algumas promessas da palavra de Deus. Aliás, isso é muito comum acontecer. O Senhor promete várias coisas e nós morreremos e não veremos isso. Fala uma coisa que Deus promete e que talvez morramos sem ver. A volta de Jesus, ele prometeu que ia voltar, não prometeu? E morre um monte de crente e não vê isso acontecer. Ok? Então a fé compreende que há promessas que se cumprirão além desta vida. Outra verdade que o homem de fé compreende, importante, a segunda, a pátria presente é provisória. Isso está no versículo 14 e no 15. A pátria presente é provisória. Não vale muito a pena brigar por isso aqui. Bolsonaro, Lula, menos. Tudo bem, né? Nós estamos no outro planeta, né? Nós temos que ter posições, tudo mais, né? Mas temos que equilibrar isso com essa verdade. Não estou dizendo que a gente tem que se isolar, entrar numa floresta e ficar lá, não é isso. Mas temos que equilibrar essas coisas com essa verdade. A pátria presente é provisória. Eu sou brasileiro por um tempo. Eu não sou brasileiro pelos séculos dos séculos. Essa pátria que eu vivo agora, que eu amo, que eu lamento tanto, ela ser tão pilhada, né? E sugada e destruída pelos maus, os inimigos dela, que nos ferem, né? Com o que fazem com a nossa pátria. Essa pátria que eu tenho agora, e que é a minha pátria, que é a sua pátria, ela é provisória. Ela não é a pátria definitiva. Não é. Então isso nos ajuda a sermos mais equilibrados. Então eu vou trabalhar pelo bem desta pátria, eu vou orar por ela, eu vou amá-la, mas na Bíblia a ênfase é noutra pátria, não é essa aqui não. Essa aqui é passageira. Nós vamos embora daqui e a nossa cidadania é noutra esfera, não é aqui. Então temos que lembrar disso e a fé compreende isso. E isso nos ajuda a sermos mais comedidos, a sermos mais equilibrados, a não sermos pessoas tão radicais em nossas brigas políticas. Não, calma. Isso aqui é provisório. E a terceira compreensão que aparece no versículo 16 é que existe uma cidade perene que Deus preparou. A fé compreende isso. A fé compreende que existe uma cidade perene que Deus preparou. A fé entende isso. A fé sabe, existe uma pátria, uma cidade que não vai passar e que Deus preparou. E essa é a minha pátria. E é lá que eu estarei. Então a fé compreende essas coisas.
E note bem, eu não estou falando necessariamente de ir para o céu. Não é disso que eu estou falando. Mais uma vez, lembra, a nossa salvação não se consuma indo para o céu. Não é isso. Ir para o céu é metade do caminho. Ir para o céu é metade do caminho. A nossa salvação se consuma na ressurreição dos mortos. É aí que a nossa salvação se consuma. A nossa salvação se consuma no novo céu e na nova terra. Quando descerá a nova Jerusalém, de que Deus fala em Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Aí é a nossa pátria. É o novo céu e a nova terra. E eu estarei lá e você estará lá em corpo e alma, ressurretos dentre os mortos, por toda a eternidade. Essa é a cidade, é a pátria que nós aguardamos e que é definitiva. Se você for para o céu agora, isso é provisório. Pastor, é provisório. Provisório. Porque o final mesmo da salvação é o novo céu e a nova terra. É um provisório legal, né? É uma escala no avião, na viagem, né? É uma escala em hotel 5 estrelas. Né? Sala VIP. É uma escala em hotel 5 estrelas. Você está lá de boa, você fala, aqui tá bom, não quero nem continuar, não, mas tem algo muito melhor. Melhor do que isso? Tem. Cadê seu corpo? Cadê seu corpo? Só tua alma está aí, teu corpo está apodrecendo lá, cheio de bicho, cheirando mal. O que é isso? Cadê a salvação completa? Então haverá ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, e aí sim a salvação é completa. Então é disso que falamos. O que nós anelamos, Paulo fala. Paulo fala assim, nós não anelamos por sermos despidos. Olha a figura que ele usa. Nós anelamos por ser revestidos. Ele fala, eu não quero que a minha alma fique nua para sempre. Qual é a vestimenta da alma? O corpo. O corpo é a vestimenta da alma. Eu não quero ser achado nu para sempre. Eu não quero ser desnudado e ficar desnudado. Eu quero ser revestido. É isso que eu quero. Paulo anelava isso. E é o que nós anelamos também. Então vai morrer. Vai para o céu? Vai para o céu. Chegou lá, acabou. Acabou nada. É a escala. Fica no hotelzinho 5 estrelas aí, sala VIP numa boa, legal. Mas não terminou ainda. Existe uma pátria, existe uma cidade. Haverá ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra. O Senhor habitará conosco eternamente e nós com Ele. É assim que funciona. É só ler Apocalipse, o finalzinho. Como é que termina tudo? Está lá. Essa cidade vem do céu. É a nova Jerusalém que desce do céu. Quando o Senhor fizer novas todas as coisas, Pedro fala que todo o presente céu e a presente terra, segunda de Pedro diz, que tudo isso será consumido pelo fogo. E o Senhor fará novas todas as coisas. Ele diz em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Aí surge essa nova criação, o novo céu e a nova terra. Não é essa terra, é um novo céu. Oi? Essa vai ser consumida. Os céus e a terra serão consumidos. Deus vai fazer uma nova criação. É outra criação, é outra terra e outro céu. E aí a cidade desce desse céu. E Deus habita nessa nova terra conosco. Apocalipse 22, 21 e 22. Fala sobre isso. Né? Aí é o final, aí acaba. Você vira a página da Bíblia, não tem mais nada. Você lê o capítulo 22 de Apocalipse, vira a página, acabou, não tem mais nada. Essa é a realidade final. Então, o que nós aguardamos? Eu acho legal ir para o céu. Acho legal, claro. Jesus falou, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, eu quero ir para o céu, não vejo a hora. Mas, não é o final. Não é o final. E assim, essa realidade é maravilhosa. Nossa, é tudo o que nós queremos. Porque assim, há uma fase na vida que a gente nem lembra disso aí.
Quando nós somos, a idade do Brenner, né, do Guime, a idade de vocês aqui, os 4 fantásticos aqui, né, para eles, essa fase, a vida, nossa, são sonhos, né, são ideais e paixões e as menininhas bonitinhas e tal. É como se isso aqui fosse o suprassumo, o Everest da felicidade, né? É o topo da felicidade. Mas depois, olha lá, olha que dó que dá. Não, olha para aquilo, né? Olha lá. A gente sabe o que vai vir, né? A gente sabe, não vai ficar falando, né? Porque vai estragar, né? Mas a gente sabe o que vem, né? A gente descobre que isso aqui não é aquele paraíso, aquela coisa, vibração, entusiasmo. A gente sabe que não é, né? A vida não é assim, né? Então, nessa fase da vida, é diferente. Novo Céu, Nova Terra vai ser... tá legal, mas aqui tá legal também, né? Aqui tá bacana, tá legal, né? Depois, a gente começa a ver que isso aqui começa a escorrer pelos dedos. Essa é a verdade. A vida e tudo que há de bom nela começa a escorrer pelos dedos. E não dá para segurar. É água, né? A felicidade, a primavera da vida, como fala Eclesiastes, né? A primavera da vida, ela é aquosa, ela é líquida, ela é fluida. Para usar uma palavra tão moderna hoje, é fluida. Né? Ela escorre pelos dedos. Ela vai saindo, ela vai escorrendo. Não dá para segurar, não dá. E então a gente vê o quanto essa expectativa é maravilhosa. Você saber que há uma felicidade, uma primavera que não é líquida, não é aquosa, ela é sólida, ela não se desfaz. Isso que é lindo ver. É isso que dá sentido à vida. Porque se não for isso, meu Deus, imagina o incrédulo. O que o incrédulo espera? O incrédulo passou pela juventude, saiu lá dos quatro fantásticos, saiu de lá. Né? Entrou na fase, passou da primavera. O que vem depois da primavera? Verão? Depois do verão. Outono. E depois do outono? Inverno. Chegou no inverno. Primeiro começa o outono, né? Começa a cair tudo. Né? Aí depois chega o inverno. Né? O que tem depois? Na cabeça do incrédulo. Dá para voltar à primavera? Não dá. Para o incrédulo, acabou. Aí é depressão, angústia, desespero, medo, pavor, é isso. As 4 estações, a última chegou. Não tem mais. Nós não, nós temos uma visão diferente. Nós sabemos que o que é provisório são as 4 estações daqui, mas haverá uma primavera que não acaba mais. E isso é lindo e o homem de fé compreende isso. Ok? Então são essas verdades que saltam aqui desse texto. Vamos então olhar aí o versículo... pelo menos o comecinho, né? Vamos começar vendo aí o versículo 15. A primeira verdade, então, é essa. Há promessas que se cumprirão além desta vida, tá bom? Isso aqui é IBF, né? Isso aqui todo mundo sabe, eu não estou inventando a roda aqui, não estou inventando a roda, todo mundo sabe disso. Há promessas que se cumprirão além desta vida. Vamos então ver como começa. Como começa o versículo 15? Todos estes, aconteceu o que com eles? Eu falei o quê? Falei 15? Tá vendo? Já é o outono já. Já é o outono já, tá vendo? Fala 15, troca 13 por 15. Começa a afundar. Mas é o 13, né? Todos estes o quê? Só assim morreram? Acabou? O que significa morrer na fé? Morrer na fé, o que nós temos aqui é isso aqui, morrer na fé é apostasia? Júlio, lê direito aí, rapaz. Morreram na fé, não para a fé. Todos estes morreram na fé. É o tema do livro, é apostasia. É o inverno de Júlio. Ô Júlio, já está no outono também, hein? Já. Mas olha aqui, ó. Todos estes morreram na fé. O que significa isso? Morrer na fé. Morrer dentro da fé. Agora, prestem atenção nisso. Morreram dentro da fé. Morreram mergulhados na fé.
Agora, por que essa expressão é importante no livro de Hebreus? Agora entra o que você falou, Júlio. Por que essa expressão morrer na fé é importante na carta aos Hebreus? Por quê? Porque a maior preocupação do autor de Hebreus era os seus ouvintes morrerem fora da fé. Tem gente que morre fora da fé? Meu Deus. Tem. Morrer fora da fé é a pior desgraça que pode existir. Morrer é uma desgraça. Ninguém quer morrer. Mas morrer fora da fé, meu Deus, isso é uma desgraça irremediável. Até a morte tem remédio, mas morrer fora da fé não tem remédio. Então é algo assustador. Agora, estes aqui, eles morreram dentro da fé. Aqui a preposiçãozinha, a preposição katá. Eu até, no começo eu até pensei que era outra preposição, mas é a preposição katá. Katá pode significar também, não só dentro, mas pode significar, é um leque grande de significado, né? É grande. Katá pode significar também de acordo com. Eles morreram, e quando morreram, ainda estavam com sua mente alinhada à fé. Pode ser esse sentido também. Eles morreram, e quando morreram, estavam com o coração de acordo com a fé. Olha que lindo isso. Não é bonito isso? Isso aqui deve ser a nossa meta. Morrer na fé. Todos eles morreram na fé. Quando eles morreram, o coração deles ainda cria. Deus falou, olha, é assustador isso, em bom sentido, né? Porque olha só, Deus falou assim para Abraão, eu vou te dar essa terra. E ele ali morrendo, ele não tinha terra ainda. Tinha? Não. Mas ele morrendo, ele ainda crendo, Deus vai me dar essa terra. Então, os olhos fechando, Deus vai me dar essa terra. Último suspiro, eu creio, Deus vai me dar essa terra. E morreu, crendo. Já imaginou? Tinha tudo para ele falar assim, tempo passou, envelheci, né? Já estou no bico do corvo, né? Já estou apagando, e Deus, que mancada, hein? E eu acreditei que Ele ia me dar a terra, acreditei. Que mancada. E morrer fora da fé, mas não. Ele morreu acreditando. Então o autor de Hebreus quer com isso nos estimular. Olha, mesmo no último momento, continue crendo nas promessas de Deus. Mesmo no último suspiro, morra dentro da fé. Morra com o coração em harmonia com a fé. Não morra fora dela. É muito lindo isso aqui. Essa expressão, morreram na fé, é algo que é o nosso ideal. Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque quem é o autor da nossa fé? E quem é o consumador da nossa fé? Jesus. Ou seja, é Ele quem nos sustenta do começo ao fim. Então, Senhor, me sustenta na fé. Porque eu quero viver na fé e quero morrer na fé. Eu quero as duas coisas. Eu quero viver na fé e quero morrer na fé, até o final. Eu quero morrer crendo nas suas promessas. Então veja a sequência. Todos esses morreram na fé, e olha o que é mais interessante. Sem ter obtido as promessas. Aqui é como se faltasse uma palavrinha aqui, né? As promessas eles obtiveram. O que eles não obtiveram? A realização. Então, se fosse traduzir esse versículo melhor, nós teríamos que colocar uma palavrinha a mais aqui. Teria que ser assim, ó. Todos estes morreram na fé sem ter obtido a concretização ou a realização das promessas. Porque as promessas, eles receberam. Veja o versículo 39. Veja lá, Maurício, o versículo 39.
Cadê? Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, olha aqui, ó, a concretização da promessa. A promessa receberam. No caso de Abraão, qual era a promessa? Herdar toda aquela terra, entre outras coisas, né? A promessa, quer ver, ó? A promessa que talvez ele tenha em mente aqui está em Gênesis 13. Só para quem aí está anotando e para quem vai assistir depois, para saber do que estamos falando. Gênesis 13, 14 a 17. Olha a promessa que eles não viram. Abraão não viu se cumprir isso. E ele morreu acreditando. Ele não largava a fé, né? É aquele cachorro quando pega o osso, né? O cachorro pega o osso e não solta. Não solta. Já tentou tirar o osso da boca do cachorro? Já tentou tirar? Ele te morde. Ele não deixa, você puxa, não tem como. Pode. Já brincou com um cachorro que assim, você dá alguma coisa para ele pegar com a boca e você tentar tirar? Ele não solta. Você puxa, ele não solta. É o que acontece aqui. Abraão morrendo e crendo que a promessa iria se cumprir. Vamos ver aí, ó. Olha lá, são os versículos. Onde está aqui? 14 a 17. Ali. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló era o sobrinho dele, né? Ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ele estava perto do Mar Morto, lá na Palestina. E ele olhou para todos os lados. Olha para todos os lados, diz para Abraão. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Por quanto tempo? Essa é a promessa. Continua. 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então alguém pensa assim, mas Deus deu a terra para a descendência dele, porque Salomão dominou tudo isso, Davi, né? Ok, mas e ele? E ele? A promessa não era para a descendência só. Que Deus pode prometer algo assim, olha, Marcos, lá atrás de casa tem um terreno, eu gostaria muito de comprar aquele terreno, é muito caro, custa 250 mil, eu nunca vou comprar aquele terreno. Mas eu olho e falo, nossa, eu abro a janela assim, eu falo, Senhor, me dá esse terreno aí, vai. O Senhor é dono de tudo, né? O Senhor tem tanto terreno, né? Dá isso aí para mim, né? Dá isso aí para mim, né? Senhor, provisoriamente, né? Já estou no finzinho já, né? Dá esse terreno aí para mim, né? 400 metros, um bonito terreno, umas árvores bonitas. Eu olho e falo, nossa, como eu queria ter esse terreno aqui para mim? Né? Já liguei para a imobiliária, quanto que é? 250 mil. Né? Caiu a ligação na hora. Né? Tudo. Então, vamos supor que Deus aparecesse para mim e falasse assim para mim, olha, eu vou dar esse terreno para a sua descendência. Tá bom, é uma pena, eu queria para mim. Mas se vai ficar para minha descendência, tudo bem. Eu ia morrer, tranquilo. Bom, Deus não prometeu para mim. Deus prometeu para minha descendência. E aí no futuro, sei lá, meus filhos, minhas filhas, meus netos, compram aquele terreno, o Nicolas casa com a Isabela, os meus bisnetos ajuntam dinheiro lá e compram o terreno lá. Não sei. Legal, Deus deu, legal. Mas não é o caso aqui. Não. Aqui Deus está prometendo para mim. Não, eu vou dar esse terreno para você. Senhor, você vai dar esse terreno para mim? Vou, esse terreno aí. Esse aqui olha para ele. Olha para esse terreno, todos os lados. Olha para cá, para lá. Agora vai lá e anda nele. Dá uma voltinha nele. É tudo teu. Você vai ter. Isso, eu vou te dar isso aqui. Né? Eu andando no terrenão lá. Olha aqui, né? Meu terreno. Deus vai me dar. Aí eu começo a ficar velhinho. 70. Terreno lá. Mato crescendo. Liga para a imobiliária. Quanto é? Aumentou, 350. 90 anos, 95. Né? 96. Outra pandemia, eu lá, me segurando. E nada do terreno. Aí eu morro. Senhor, eu morro olhando para o terreno assim.
E aí? E aí? Que história é essa? E a promessa? Aqui, ó. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ele morreu. E nunca foi dele. Como é que pode isso? Ele morreu crendo. Essa terra vai ser minha. Morreu. Então, é interessante notar isso. Ele mesmo vendo que já estava escoando a vida, não tinha mais. Ele ainda cria. Isso aqui é uma das maiores provas de que Abraão cria na ressurreição dos mortos. Eu vou ter essa terra. Quando Deus pediu Isaac, o texto de Hebreus fala, a gente vai estudar daqui a pouco, o texto de Hebreus fala que ele só levantou o cutelo porque ele cria que Deus ia ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Deus prometeu o seguinte, olha, Isaac vai te dar filhos. Ele pensou, eu ter outro filho não resolve o problema, porque o pai dos meus netos tem que ser esse moço aqui. Deus prometeu, em Isaac será chamada a tua descendência. E ele não tem filho nenhum. Como é que eu vou matá-lo agora? Só tem duas opções. Ou Deus mentiu para mim, ou Deus vai ressuscitá-lo. Em que hipótese eu aposto? Ele falou, Deus vai ressuscitar. Eu vou meter a faca nesse moleque. Deus vai ressuscitar. Eu vou cravar o cutelo, porque Deus vai ressuscitar. Porque não tinha. Qual era a outra opção? Deus mentiu. E não tinha, na cabeça dele, não dá. Deus mentir, não dá. Não tem como. Deus não mente. Eu vou meter a faca e Deus vai ressuscitar esse moleque e eu vou descer com ele. E ele falou para o servo, espera aqui que eu vou descer com o garoto daqui a pouco. Já eu volto. Com ele, com o menino. Eu e o menino descemos daqui a pouco. Ele falou isso para os servos dele. E os servos ficaram lá embaixo esperando. E ele foi. Que ele cria na ressurreição. Então, certamente, quando Abraão recebeu a promessa e morreu crendo, é porque ele sabia, eu não recebo agora, mas eu vou levantar. Deus já me usou amortecido. Deus vai me usar depois de morto. Ele vai me levantar. Ele prometeu, eu vou me levantar e eu vou possuir essa terra. Eu vou possuir isso aqui. Isso aqui vai ser meu. E Jesus falou, Jesus disse o seguinte, um dia eu estarei sentado no reino, em Jerusalém, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Estaremos sentados juntos à mesa. Olha a ressurreição aí. Abraão vai estar lá. Abraão, essa terra é sua e dos seus descendentes. Isso vai se cumprir ainda. Isso não se cumpriu. Ou Deus mentiu, ou ainda vai se cumprir. Vai se cumprir. Eles morreram na fé, crendo que iria se cumprir. Quem estava chamando? Márcio. Depois aqui. Oi. Quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer o seu reino. E esse reino governará a terra toda. E aí nesse reino estará Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas. Lembra Daniel quando morreu? É só olhar, quer ver, Daniel, abre em Daniel 12. Abre em Daniel 12. Vê lá o último versículo, acho que é o último versículo. Vê lá. Daniel 12. Vê o último versículo. Só para a gente saber. Olha aqui. Olha outro que morreu na fé aqui. Ó. Tu, porém, é o Daniel, né? Segue o teu caminho até o fim. O que é isso, seguir o caminho até o fim? Morte. Né? A gente já está na metade de março. Passou da metade, faz tempo. Chegando já, né? O Waze já está avisando que está no finzinho.
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. O que é descansar? Morrer, né? E ao fim dos dias, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se levantar. Você vai se levantar no fim dos dias para receber a tua herança. É o reino. É o reino. É a terra prometida à descendência de Israel. Okay. Daniel era descendente de Israel. Você vai se levantar, Daniel, para receber a tua herança. Você vai ser enterrado, seu corpo, sua alma vai para o céu, mas seu corpo vai ficar enterrado. Mas você vai se levantar para receber a sua herança. Só Daniel? Quem mais? Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Vai se levantar para receber a herança. Já foi sanada? Ok. Eles iriam que essa promessa ela ia ser cumprida no milênio, que ele iria herdar, né? No futuro, né? No reino, né? No reino que virá. E veremos isso aí, né? É interessante isso, porque eles aguardavam isso, né? Eles aguardavam essa chegada. Bom, vamos fazer oração então. Na semana que vem continuamos, né? Vimos até onde? Só a primeira linha, né? Que fala, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. E tem muita coisa aqui, né? Nossa, muita coisa, muita coisa. A gente vai falar sobre tudo isso aí, tá bom? Qual será a nossa oração agora? Para terminar o culto. Senhor, apressa o teu relógio. Maranata, apressa o teu relógio, né? Sustenta a nossa fé. Quem é que quer morrer na fé? Eu quero morrer na fé. Morrer largado aí, sai fora, né? Quero morrer na fé, dentro da fé, de acordo com a fé, né? De acordo com a fé. E nutrir essa esperança viva em nós. Um dia vamos nos levantar para receber uma herança. No céu a gente recebe na hora que morre. Mas o nosso ser integral, né, só no futuro, quando o Senhor voltar. Vamos orar agradecendo por isso, né? Como é bom isso, né? Quando eu olho no espelho eu vejo, né, aquela cara velha, né? Você olha assim. Todo dia eu acordo e olho no espelho. Não, tem que ter esse espelho aqui. Todo dia, a primeira coisa que eu vejo é o espelho. Né? Eu acordo, já vou para o banheiro, já vejo lá. Já está o bagaço maior, não tá, já está piorando, né? Piorando. Né? Tem jeito. Não, é passar Avon, isso é bobagem isso aí. Passa o que você quiser, creme, essas coisas aí, pode passar que não adianta. Viu, senhoras? Pode gastar R$500 de creme, não adianta nada isso aí. Aí só deixa o dono da Avon mais rico. Porque a ladeira já começou faz tempo. Então, só ladeira. Então isso entristece a gente. Mas quando nós lembramos da esperança da ressurreição, isso anima o nosso coração, né? Um dia nós vamos nos levantar, revestidos de incorruptibilidade, né? É a ressurreição dos mortos. Jó falava isso. Jó podre. Jó estava podre, em cima do lixo. A Bíblia fala que ele tinha feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele cheirava mal. A boca dele cheirava mal. Ele falava, era um homem apodrecido. As feridas eram feridas que soltavam pus. E ele raspava aquilo com cacos. Ele raspava as feridas. Era algo assim repugnante, horrível, nojento. Ele ali podre, ali naquele monte de lixo. Ele sentou no meio do lixo e ficou ali. E ele falou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. E um dia se levantará na terra. E eu então, em minha carne, verei a Deus. Os meus olhos o verão, e não outros. Estes aqui, ó. Estes olhos aqui, ó, o verão. A minha carne, eu vou me levantar. Eu vou me levantar um dia. Nesta carne, que agora está podre, eu vou ver o meu Deus. Estes olhos aqui, o verão, e não outros. Ó. O Charles Spurgeon, ele falava assim, olha, o sol um dia vai se apagar, mas o brilho dos meus olhos, não. Olha isso, gente,
Quando eu li isso, eu quase chorei quando eu li isso. Eu disse, olha, o sol vai se apagar, um dia vai, mas o brilho dos meus olhos nunca vai se apagar, nunca. Então é uma esperança muito forte, viva. É maravilhoso morrer na fé, nutrindo essa esperança de que estaremos com Ele um dia para sempre, totalmente revestidos de incorruptibilidade, né? Desfrutando da herança sem fim. Isso é lindo demais, isso aí cura qualquer depressão. Está com depressão? Pensa nisso para você ver. Sara na hora, sem ter que pagar psicólogo. Sara na hora. Não tem como, você sara. Afasta a tristeza, bobagens, né? Bobagem. Você quer um terreno? Rapaz, você é tonto. Que terreno, rapaz? Vai ver tua vida. Aí vai passar. Esquece o terreno aí. Bota fogo, não pode botar fogo, né? Mas não fica morrendo. Eu queria tanto terreno, tô deprimido. Meus corações estão deprimidos que eu não tenho terreno. Para de ser tonto. Que terreno? Sua pátria não é aqui não. Se vier o terreno, beleza, você faz um galinheiro aí, sei lá. Mas até aí só. Não tem que ficar sofrendo porque você não consegue ter isso aí. Esquece. Você é uma pátria, rapaz. Você tem um mundo, você tem um universo que Deus vai te dar um dia. Acorda. Para com frustração, depressão. Rapaz, acorda. Isso aqui é real. Não é balela, não é papo furado. É realidade. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor ensina o nosso coração e a nossa alma por meio dessas coisas que lemos. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, porque toda a nossa força vem do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude para que caminhemos na fé, vivamos na fé e morramos na fé. Ajuda-nos nisso. E, ó Deus, acende em nós essa perspectiva, essa visão da nossa herança gloriosa, no dia em que estivermos com o Senhor, com o nosso corpo revestido de incorruptibilidade, desfrutando da sua presença no seu reino sempiterno. Ajuda-nos, ó Deus, a amar essas promessas, a ansiar por elas, para que não fiquemos olhando para as coisas passageiras deste mundo, as vaidades desta vida, e não soframos com frustrações, com tantas bobagens que às vezes entristecem o nosso coração. Ajuda-nos a ter uma mente diferente, olhando para as coisas que são do alto, olhando para as promessas que o Senhor nos deu e que ultrapassam em muito qualquer coisa que possamos ter nesta vida. Pedimos essas bênçãos e pedimos que o Senhor nos sustente ao longo dessa semana e nos leve em segurança para casa. Em nome de Jesus, amém.